Olá, amados, a paz, tudo bom? Claro que você deve ter visto aí, né, o fim do mundo e uma fotinha aí do vídeo, a Terra explodindo e tal. Não é nada disso, tá? Eu vou justamente desconstruir essa ideia, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o mundo e o diferenciar Terra do mundo, ok? E é bom que você entenda que mundo, ela é uma palavrinha que ela pode ter vários sentidos. Por exemplo, lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o versículo 16, que diz ali mundo, a palavra ali no grego é cosmos. Tá? E se você for ler lá em 1 João, no capítulo 2, né, tá assim: Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Por todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo ali também no grego é cosmos. Então, dependendo do contexto, o mundo pode significar pessoas, a sua criação, porque Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, e o mundo pode significar o sistema dessas coisas, ou seja, o pecado. Claro que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não está dizendo que Deus amou o pecado, né? Acho que Deus amou a sua criação que ele fez. E quando Deus diz não ameis o mundo, João falando, né? Não ameis o mundo, não é deixar de amar a criação de Deus, porque nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas aí é amar o sistema pecaminoso que rege, né, o mundo que hoje existe. Então, diante disso, eu estou aqui com o meu livro, né, e eu falo um pouquinho acerca disso, e eu quero falar aí sobre esse mundo. Que mundo é esse, tá? Vamos pegar um pouquinho aí da metade aí que diz assim, ó: O reino de Jesus Cristo é esse mundo por vir. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Lucas 18:30. Que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Então está para chegar um mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que está vindo? Esse mundo por vir é o reino de Deus. Os reinos, né, deste mundo, né, Apocalipse 11:15, desse sistema pecaminoso, deixarão de ser desse sistema pecaminoso e passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vai haver uma troca de sistema. Hebreus 2:5 diz: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, o mundo que há de vir, existe um mundo que há de vir. Então, o fim do mundo não é um apocalipse, por assim dizer, porque a palavra apocalipse significa apenas revelação, tá? Não é um apocalipse no sentido de acabar com o planeta, como se fosse vir um cometa, um asteroide, bum, batesse no planeta Terra, acabasse com tudo, como foi lá nos dinossauros, como alguns acreditam ter acontecido. Então, na realidade, o fim do mundo nada mais é do que a substituição de um governo corrompido, né? Que João falou que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sobre o poder, está deitado, está submetido à tirania de Satanás, claro que com a supervisão de Deus, né? Ele não faz nada sem que Deus assim o queira. Então é uma liberdade limitada, né? Mas tem uma liberdade. Então, este mundo que aqui está, ele passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é o fim do mundo, mas não é o fim do planeta, nem das pessoas, nem das nações, né? Nem das árvores, muito pelo contrário, é o fim do pecado, do sistema. Então aí nós vemos o seguinte, né? Está para vir um mundo que a Terra não experimentou, um mundo totalmente restaurado. Tá? Aí nós temos aí um mundo até o dilúvio, primeiro Adão até Noé, o mundo atual, que é o seu segundo mundo, né, de Noé
até a volta de Jesus, é o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo atual. Mundo por vir, que seria aí o terceiro, né? Da volta de Jesus até o juízo final, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? E o novo céu e a nova terra, que seria o quarto mundo, que seria o estado eterno. Então nós observamos aqui que existem vários mundos, mas a terra é a mesma. Não mudou a terra, o que mudou foi o mundo. E olha que interessante, que lá em 1 João 2,17 diz assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que passa é o mundo. E o mundo nós vimos que é o sistema dessas coisas, não é necessariamente a coisa física, né? Não é a criação de Deus, as pessoas, né? Aí tem um texto aqui de Irineu de Leão que eu acho muito interessante nós lermos, né? Que diz assim: desconhece também o que significa o passar do céu e da terra. Mas Paulo, que não ignorava, dizia: passa a figura deste mundo. 1 Coríntios 7,31. Ademais, a questão já foi resolvida por Davi. Quando essa figura passará? Não é somente Deus, ele diz, que há de ficar, mas também os servos. No Salmo 102, assim se exprime: no princípio firmaste a terra, Senhor, e o céu é a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como um vestido hão de ficar gastos, e como uma veste os mudarás, e ficarão mudados. Tu, porém, é sempre igual, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos terão morada, e a posteridade deles será estável para sempre, mostrando claramente que são as coisas que passam e as que permanecem para sempre. Isso aqui está lá no livro de Irineu de Leão, né, contra as heresias. Ok? Então, temos aqui um texto de Davi que fala que o que passa é a aparência, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios 7,31. O que muda é o aspecto. Este é o fim do mundo. O fim do mundo não é uma explosão do planeta e acaba o mundo e vai todo mundo ficar aí no céu. Não. O fim do mundo é nada mais, nada menos do que o fim do sistema destas coisas. É um texto que muitos têm dúvida, é de 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha o que diz o texto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Olha, repetindo o que ele acabou de dizer aqui, no verso 10, né? Céus com fogo se desfarão. Os céus passarão com grande estrondo, e elementos ardendo se desfarão. Se desfarão, e a terra, as obras que lá se queimarão. Aí, voltando aqui, verso 12. Em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. O que esse texto aqui está querendo dizer é o que Jesus já tinha dito. Vou te mostrar aqui o texto. Olha o que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui nada mais é do que aquele texto que Pedro está dizendo, que elementos se fundirão, né? Então,
Pode acontecer de vir elementos do céu e cair sobre a terra? Pode. Pode. Né? A Bíblia está dizendo que as potências do céu serão abaladas? Pode. A Bíblia está dizendo que as estrelas cairão do céu? Pode estrelas cair do céu? A não ser que esse cair do céu aqui dá a entender que elas se apagarem, né? Ou elementos que têm a ideia de estrelas, né? Que iluminam o céu como estrelas caírem na terra. Porque uma estrela mesmo de verdade, meu irmão, seria a mesma coisa que você dissesse que o sol vai cair na terra. Se o sol cair na terra, engole a terra. Né? Quem conhece um pouquinho de astronomia entende isso, né? Aí, se essas estrelas caírem do céu, só tem dois sentidos. Ou as estrelas mesmo que estão no céu, elas desaparecem, né? Perdem a sua luminosidade naquele momento, ou elementos que iluminam o céu como estrelas cadentes e tudo mais, né? Que a gente chama de estrela cadente, mas a gente sabe que não é uma estrela, é um cometa, né? Que está passando ali e ilumina como uma estrela. E aí elas caem na Terra, aí eu concordo. Tá? E esse texto aqui, ela tem a ver com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, que ele está dizendo, né, que os céus passarão como um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra, as obras que nela se queimarão. Tá? E os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Dá a entender também que aquele texto de Joel, que aquilo que Jesus fala, aquilo que João fala em Apocalipse, que os céus vão se enrolar como um pergaminho, pode ser aí que ela se enrola como um pergaminho porque justamente ela se desfaz. Né? Por isso que a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 11 que viu o céu aberto. Né? Por que viu o céu aberto? Porque o céu se enrolou, né, como um pergaminho. O céu se enrolou como um pergaminho, e aqui o texto diz que os céus em fogo se desfizeram. E aí você vê o escritor, os hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, falando também a mesma coisa. Lá no capítulo 12, ele diz assim, a partir do versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Então, todas as vezes que você vai ver aí essa expressão, que os céus em fogo se desfarão, elementos ardendo se desfarão, enrolar o céu como um pergaminho, isso está falando de uma mudança de paradigma, de modelo, tá? As coisas desse mundo, as coisas visíveis, as que são móveis, elas deixarão de existir para entrar aquelas que são eternas, tá? Elas deixarão de existir por causa deste mundo que há de vir. Este mundo que há de vir, ele precisa ser estabelecido. Só que ainda tem um texto que ainda ficou em aberto. O texto é esse aqui, ó. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, quem lê esse texto aqui dá a entender o seguinte, não, tudo bem, vai passar o reino milenar, mas depois o que está reservado para a terra é o fogo. Ou seja, ele vai ser desfeito. Não pode. Existem centenas de promessas que a terra está prometida para a descendência de Abraão e para a eternidade, é para sempre. Então não pode ser um período de tempo apenas. Tá? Agora, observe o contexto. Olha o que diz o versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Lembra daquele mundo antes do dilúvio? É o mundo daquela época, o mundo de então. Agora nós estamos no outro mundo, no mundo atual. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Agora, o que Deus tinha prometido para Noé?
Deus prometeu para Noé o seguinte, tá? Que ele não iria mais destruir a terra com água. O que é a água ali? A água, ela purificou a terra. Então, houve essa promessa. Então, o que Deus reserva agora? Deus não reserva água, ele não vai mais purificar agora a terra com água. Ele não vai mais condenar os ímpios pela água. Não vai ser mais pela água. Agora vai ser pelo fogo. É simples. Tá? A purificação agora será pelo fogo e não mais pela água. Tá? Porque é uma promessa que Deus fez essa aliança, inclusive com a terra. Tá? E essa aliança está aí na lembrança de todos nós, todas as vezes que vem o arco-íris. Então, não haverá nenhuma possibilidade de haver novamente um dilúvio para começar a terra do zero. Observe, começar a terra do zero. Tá? Vai haver o reino milenar, ok? Mas, quando vier o reino eterno, esta terra que hoje existe, até porque depois do reino milenar o diabo vai ser solto de novo, então vai ter que haver mais um processo de purificação. Essa terra que hoje existe, ela passará por um último processo, que ela está reservada como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo. Por isso que quando tem o dia do juízo, não tem espaço nem para o céu nem para a terra. Somente para o trono, os tronos que são estabelecidos ali, que é a igreja, abre-se um livro, abre-se os livros, ressuscitam-se as pessoas nas nações, são julgadas, e aí do nada você vê uma nova Jerusalém descendo do céu. Né? Porque agora já tem uma terra purificada, já tem um céu restaurado novamente, e aí desce do céu uma nova Jerusalém. Tá? E as nações já estão ali na terra. Tá? Mas você entende que antes dela descer do céu e antes das nações estarem ali na terra, eles ficaram num vácuo ali, num lugar, né? Não sei aonde, mas os céus e a terra estavam em um outro espaço. E quando aparece a terra, de novo aparecem as nações ali na terra e a Nova Jerusalém descendo do céu. Né? Aparece ela descendo do céu e as nações já estavam ali. Ok? Desce do céu por quê? Porque tantas as nações como a igreja, elas estavam em algum lugar no espaço, né? Em alguma dimensão, que não é nem no céu nem na terra, porque tinham fugido da presença, mas quando elas voltam em cena, já tem as nações ali, e a igreja aparece descendo do céu. Ok? Então é isso. Tá? Fim do mundo não é o fim da terra. Fim do mundo é o fim do sistema que está sobre a terra. Fica essa palavra em nome de Jesus.